Eu quero ler alguns versos com os irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, lá em Efésios. Efésios capítulo 5. Eu vou ler alguns versos com vocês, a partir do verso 22 em diante. Efésios capítulo 5, a partir do 22 em diante. Ok? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Eu vou ler alguns versos, pulando alguns aqui, tá? Vamos ler o 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Vamos ver o 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher com o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Podem se assentar, por gentileza. Esse texto aqui é um texto bem conhecido de todos os irmãos, de toda a igreja. A gente já ouviu ele várias vezes. Só que nesse nosso propósito de conversarmos hoje aqui, né, em relação ao homem, ao cuidado do homem e tudo mais, vem a principal coisa que a gente precisa entender, a novidade que esse texto de Paulo trouxe para eles naquela época. Não trouxe novidade nenhuma quando a gente vê o primeiro verso, que é o 22, esposas sujeitem-se aos seus maridos. Isso não era novidade para eles. Por que não era novidade? Tanto para a cultura judaica, a cultura grega ou a cultura romana, a mulher ela tinha uma posição inferior. É dessa maneira, literalmente, que eles enxergavam as mulheres. Eles enxergavam as mulheres como se fossem quase objetos, literalmente, que as mulheres eram inferiores para a cultura romana e principalmente para a cultura grega. Tá? Eles tinham essa característica que as mulheres serviam para reprodução, e eles tinham isso. Só que aí, de repente, chega Paulo e inverte essa lógica. E ele dá para nós, homens, e aí eu começo a entrar naquilo que nós vamos conversar, uma responsabilidade, um peso muito grande. Porque para as mulheres ele pedem, sujeitem-se aos seus maridos. É uma coisa que as mulheres já faziam desde pequenas. Desde muito pequenas, era uma coisa normal para as mulheres aquilo. Aí de repente Paulo chega e fala, homens, vocês têm que amar as suas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Agora vem a pergunta, como que Cristo amou a sua igreja? Como que Cristo amou a sua igreja? Morrendo por ela, dando a sua vida por ela, fazendo absolutamente tudo e fazendo mais do que ela merecia. Isso é amor. É muito fácil você amar uma pessoa que te ama também, não é? É extremamente fácil, é uma delícia. Os casais apaixonados aqui, é uma delícia amar uma pessoa que te retribui. Agora, você amar uma pessoa que não te ama, uma pessoa que não te valoriza, e foi o que Cristo fez com tantas e tantas e tantas pessoas nesse mundo. Quando a gente vê que nós, homens, temos essa responsabilidade de amarmos as mulheres assim como Cristo amou a sua igreja, e Paulo ainda completa, assim como vocês amam a si mesmo. Ele está dando uma referência. Vejam como vocês amam a si mesmo. Vejam como vocês cuidam, vocês se alimentam. Vejam como vocês se sustentam, se protegem, como vocês cuidam do próprio corpo. Eu não estou pedindo nada diferente do que vocês fazem para consigo mesmo.
A gente não se protege? A gente não se cuida? A gente não se alimenta? Né? A gente está falando de cuidado aqui. É disso que ele está falando também no versículo 28. Ele fala disso. Assim como vocês se cuidam, como vocês amam a si mesmos, vocês têm que amar as mulheres. Vocês precisam amar as mulheres nessa mesma intensidade. Agora vamos avançar e vamos tentar entender um pouquinho melhor que relações que a gente pode fazer com tudo isso. Tirando a questão do sexo, o que nos diferencia das mulheres? Se você tirar a questão sexual, questão física, né? O que nos diferencia das mulheres? A força? Mas tirando a questão física, tirando a questão sexual, o que nos diferencia das mulheres? O cabelo. Mas a gente pode deixar o cabelo crescer também, né? Tirando a questão física, a gente não tem nenhuma, né? Tirando a questão de gênero, que eu quero dizer, né? De hormônios e tudo mais, a gente não tem diferença alguma. A gente não teria diferença alguma com as mulheres. Em termos de capacidade, em termos do que nós poderíamos fazer, não haveria diferença alguma. Só que a gente olha e a gente vive numa sociedade tão desigual que as mulheres ganham menos, que as mulheres sofrem mais. Só para vocês terem uma ideia, 45% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Isso significa o quê para nós? Que tem muito homem que deu no pé, não tem? Tem muito homem que amou a mulher como Cristo mandou amar a igreja? Deixou filho, deixou mulher? Cuidou de si? 45%. Não é 20%, não é 10%, não é 15%, é 45% dos lares brasileiros sendo chefiados por mulheres. Significa que os homens deram no pé. Homens que não amaram. Se a gente olhar, essa pesquisa eu vi alguns anos atrás, a gente olha, por exemplo, aqueles jovens delinquentes, né, que é da antiga FEBEM. 2 em cada 3 não teve um pai presente. 2 em cada 3. Entende? Olha a falta de responsabilidade, a falta de amor que nós, como homens, às vezes acabamos deixando de dar para as mulheres, para os filhos. Acabamos descumprindo isso. Vou trazer um dado mais próximo ainda de nós. 40% dos casos de violência doméstica no Brasil, 40%, violência doméstica, são comunicados por mulheres evangélicas. Não estou falando agora do Nordeste, eu não estou falando dos vizinhos, eu estou falando da gente, é 40% do caso de violência doméstica. Um homem que bate numa mulher, será que ele está amando a igreja como Cristo amou? Será? Como eu disse a vocês, a novidade aqui não era a mulher ser submissa. E é muito fácil, é muito bonito para um homem chegar aqui e falar, mulheres sejam submissas e tal. Mas o difícil é, primeiro como homem, a gente assumir essa responsabilidade de amarmos as mulheres e cuidarmos de uma família, cuidarmos de uma casa, e respeitarmos essa mulher também, assim como Cristo pede que nós façamos, porque Ele deu-nos o exemplo. Jesus não foi casado, como nós bem sabemos. Paulo talvez, Pedro era casado, provavelmente. Mas nós temos esse exemplo aqui de uma maneira muito clara na Bíblia. Quando ele fala mais adiante ali, por exemplo, deixará seu pai e sua mãe, né, para que os dois sejam um só corpo. Aqui ele está fazendo uma menção lá de Gênesis, né, que fala primeiro lá, serão uma só carne, aqui ele está falando um só corpo. Essa responsabilidade do homem de deixar o pai e mãe, naquela época, como que funcionava? O homem tinha que pagar um dote para tirar a mulher de casa, da casa dos pais.
Só para vocês verem como era a situação naquele momento, porque a mulher era quase um bem. Não vejam como legal a questão do dote. O dote era quase uma coisa ruim, porque ele estava meio que comprando, né? Nesse sentido, quando a gente tem essa referência de um dote. Tá? E hoje, muitos meninos, eu não vou chamar nem de homens, né? Não conseguem dar condições e querem casar. Não conseguem nem tirar a menina da casa do pai, por exemplo, né? E já quer casar. E as mulheres precisam disso. Porque essa é uma coisa que está na Bíblia. Não sou eu que estou inventando coisas para ninguém, que deixará teu pai e tua mãe. Eu sei que a nossa condição socioeconômica é extremamente difícil e é muito fácil a gente acabar vivendo, né, na casa dos pais, fazer um puxadinho, etc. Mas se você quer ser homem, se você quer casar, você precisa assumir essa responsabilidade. Por quê? Por uma questão muito simples. Eu estou até entrando nesse assunto, né? Mas por uma questão muito simples. Se, por exemplo, eu vou para a casa dos pais da minha mulher, por exemplo, o que vai acontecer? Naquela casa, quem vai ser o homem? Eu ou meu sogro? O meu sogro. Se eu fizer o contrário, se eu levar uma mulher para a casa da minha mãe, quem que vai ser a mulher que vai fazer o feijão? Que o feijão tem que ser daquele jeito. Não quero saber, mas tem que ser daquele jeito. Vai ser a minha mãe. Entendeu? Aqui só um exemplo, por que a Bíblia já ensinou isso lá em Gênesis. Adão não tinha nem pai nem mãe. E Deus já ensinou isso para a gente. Assumam essa responsabilidade quando vocês forem se casar. De andar com as próprias pernas, de serem homens, de serem mulheres e etc. Por que é importante nós, como homens, assumirmos as nossas responsabilidades? As mulheres estudam mais do que a gente. Como eu disse, infelizmente as mulheres ganham menos do que a gente. Você vai para um banco de faculdade, o que mais tem é mulher. Sabiam? O que mais tem é mulher. Você vai para uma escola, quem que dá aula? A maioria é professora, a maioria é mulher. Porque os homens não estudam, são preguiçosos. Em sua maioria são preguiçosos. A gente vai aqui pro MCA, quem que está dando aula para nossas crianças? As mulheres. E aonde estão os homens que tinham que ser referência para essas crianças? Eu não estou dizendo que todo homem vai ter o cuidado, o dom para cuidar de criancinha pequenininha, por exemplo. Alguns vão ter, sem dúvida alguma. Mas, por exemplo, no caso de você pega ali as crianças de 10 anos em diante, os adolescentes, é extremamente fundamental que eles tenham uma figura masculina também. Porque, como eu disse para vocês, se 45% dos lares brasileiros não têm uma referência masculina, nós precisamos ter. Entende? Aí, essa criança não vê referenciais masculinos, e aí, hoje em dia, a gente está nessa bagunça que está, né? Que o homem não tem um referencial masculino, e aí vem o feminismo que também, por outro lado, é um grito, né, de muitas mulheres que estavam aprisionadas, e aí vira um choque muito grande, que muitos dos nossos homens, como eu disse para vocês, são meninos. São meninos. O irmão brincou aqui, mas hoje se vende mais videogame para homem adulto do que para adolescente. Eles não têm dinheiro? Pode ser. O pai compra com a desculpa porque é para o filho, né? Exato. Tá? Mas é um exemplo. Né, porque a gente tem aquela mentalidade, poxa, isso é para criança, isso é para adolescente, mas são muitas das vezes os próprios homens que acabam consumindo esse tipo de entretenimento, né, eu diria. Ok, para a gente tentar caminhar e avançar. Quantos aqui são pai de menina? Ó, temos alguns pais de menina. Agora vai ficar mais fácil os meus exemplos aqui. Qual é o perfil que você imagina um cara para casar com a tua filha?
Não, vamos lá. A gente sabe que esse dia é que nem os 40 anos, né? Sabe que um dia vai chegar, beleza? Mas assim, qual é o perfil que você imagina? Hã? Prefiro não comentar? Não, vamos aí, vou precisar da ajuda de vocês agora. Igual eu? Certeza. Perfil dele. Tem uma piada, né? Que o medo do homem é ter filha menina para que ele encontre, porque ela acabe casando com um cara igual a ele. Esse é o medo do homem também. Muito homem tem esse medo. E tem essa brincadeira entre os homens, né? Puxa, você agora vai ter uma menina, agora você vai sofrer tudo que você aprontou com as mulheres. Agora falando sério mesmo, né, para nós. Será? Não preciso que vocês respondam, mas pense consigo mesmo. Será que a gente queria que as nossas filhas encontrassem um cara igual a gente? Espero que todos nós possamos dizer amém. Né? Não é fácil, mas pense. Pense na tua adolescência. Hoje você já está velho, tá? É outra coisa, mas pense na tua adolescência. Entendeu? Pense na tua adolescência. Como você era com as meninas. Como você era no colégio com as meninas. Quando a gente era moleque com as meninas era uma coisa, agora é outra. Agora a gente já está velho, né? Eu falo por mim, eu já tenho 34 anos, então é totalmente diferente de quando eu era moleque no ensino médio e tudo mais. As brincadeiras que a gente fazia, as coisas que a gente fazia. Por que eu digo isso, né? Se a gente olha lá Gênesis 39, a gente tem um exemplo ali maravilhoso, que é o exemplo de José. A mulher de Potifar, com certeza era uma mulher bonita. José era um cara bonito também, porque a Bíblia diz que Raquel era bonita, né? Tanto que Jacó trabalhou 14 anos para casar com ela, então pensa numa mulher bonita, né? Mas aí, aquela mulher, dia após dia, dava em cima dele. Até que chega um momento que a Bíblia nos diz que José fugia dela. Fugia. Acho que é o versículo 10. Versículo 10. Quando ela chamava ele, né, para que eles pecassem. E ele fugia. Por que eu perguntei, né? Será que nossas filhas merecem um cara igual a gente? Porque a gente eu dei alguns dados para vocês, a gente viu a cultura que nós vivemos, uma cultura de violência contra a mulher, uma cultura que joga a mulher para baixo. Cristo pede que nós amemos a igreja, as mulheres como Ele amou a sua igreja. E aí, muitas das vezes, nós, quando jovens, se bem que José aqui, ele não era menino mais. José provavelmente tinha seus 37, 39 anos. Ele já não era mais menino, tá? Porque ele saiu com 17 ele saiu com 17 lá, quando ele foi expulso de casa, digamos assim, né? Mas aí é importante que a gente pense. Nós, como homens, a gente tem um exemplo na Bíblia maravilhoso de José, que foi tentado várias e várias vezes e ele resistiu. Por quê? Porque ele tinha respeito ao seu patrão, ao seu trabalho, às coisas que Deus tinha colocado na mão dele e principalmente a Deus. Se nós quisermos ser homens de verdade, amarmos as nossas esposas, namoradas, até mesmo as nossas mães, as nossas irmãs, isso vale para todos. Não só, né, como eu disse, José não era casado. José não era casado até esse ponto aqui, até onde a gente sabe.
Então, vejam como ele agiu em relação às mulheres. Em relação àquela mulher que estava dando em cima dele. E é dessa mesma maneira que nós precisamos agir. Dessa mesma maneira que nós precisamos educar os nossos filhos, as nossas filhas. Para daqui a 10, para daqui a 15 anos, não venha alguém aqui e fale uma estatística de que 40% dos casos de violência doméstica são dentro da casa dos crentes. Tem alguma coisa errada conosco. A gente não está obedecendo isso que a Bíblia nos ensina. Entende? Tem alguma coisa errada. Se 45% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, tem alguma coisa errada com essa nossa geração de homens que foi criada de uma forma errada. Como eu disse para vocês, a cultura grega e a cultura romana tratavam as mulheres como se fosse nada, como se fosse um objeto. Mas será que é diferente da nossa cultura? Será? É fácil a gente chegar aqui e falar, mas as mulheres também não são flor que se cheire, não sei o quê. Mas a gente tem o exemplo de José. Essa mulher aqui não era uma mulher flor que se cheire também. Ele poderia colocar a culpa nela, como um outro homem que fracassou e fez, que foi Adão? Adão, se fosse homem de verdade, ele tinha que ter chegado e falado, olha, ô dona Cobra, se esse negócio aí fica igual a Deus, então come você, quero ver então. Fica igual a Deus, então. Fique você primeiro, se você ficar igual a Deus, aí eu como depois. O que ele fez? Não falou nada, foi lá e comeu. A gente precisa fazer o que o apóstolo Paulo fala, que é o segundo Adão. A gente precisa buscar o exemplo do segundo Adão, que é Jesus Cristo. E não do primeiro, que foi o Adão, de Adão e Eva. Nós precisamos buscar esse exemplo, esse referencial, que é o referencial de Jesus. Porque, como eu disse para vocês e perguntei, o que nos diferencia das mulheres? É apenas a questão do sexo, vamos dizer assim. O resto nós somos iguais. Então, quando você for tratar uma mulher, quando você, para você se identificar como homem, a tua única diferença é a maneira como você trata as mulheres. Com respeito, com amor, com tudo aquilo que elas precisam. Porque, senão, seriam dois seres iguais. Dois seres completamente iguais. Não teríamos diferença nenhuma. Não teríamos diferença. Por isso que a Bíblia nos ensina. Por isso que, graças a Deus, nós temos esse exemplo aqui tão maravilhoso de Efésios. Que nós devemos amar as mulheres assim como Cristo amou a sua igreja. E esse é o nosso desafio. Assim como a gente cuida da gente, assim como a gente cuida da roda de um carro, assim como a gente cuida das nossas ferramentas, assim como a gente gosta da nossa grelha, da churrasqueira, a gente precisa tratar a nossa mulher muito melhor do que isso. Sabe? E homem tem esse mal. O carro tá tinindo. Mas a mulher está há 2 anos pedindo lá para arrumar uma torneira, pedindo para arrumar uma tomada. E a gente acaba deixando. Será que a gente está valorizando essas coisas menos importantes e deixando de lado aquelas coisas que são mais importantes, como Cristo nos pediu? Então essa é a reflexão que a gente precisa fazer nessa noite. Será que nós estamos sendo homens como Jesus foi? Será que nós estamos sendo homens como Jesus foi e como Jesus nos ensinou a sermos? Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus nos ajude. E agora nós vamos orar. Quero convidar vocês para que nós oremos. Nós vamos ficar em pé. E não é comigo essa oração, mas eu queria que você fosse muito sincero com o Senhor, a ponto de, como eu fiz a pergunta para vocês, será que quando a gente era adolescente, a gente foi bom menino com aquelas colegas que nós tínhamos? Será que a gente foi
um bom cara com as primeiras namoradas que a gente teve? Estando na igreja, não estando na igreja? Será que a gente amou elas desde sempre, desde que nós éramos adolescentes? Eu queria que você refletisse nisso. Eu queria que você pensasse, e agora? Eu estou amando a minha esposa como Cristo amou a sua igreja?